Salve, salve galerinha, professor Rômulo aí na área com mais uma aula de física para vocês. Nessa aula nós iremos continuar aí trabalhando com os conceitos de força magnética que foi apresentado na aula anterior, tá certo? Vou relembrar aqui rapidamente como calcular a força magnética, porque o objetivo dessa nossa aula de hoje é entender o movimento de uma carga em um campo magnético uniforme, tá certo? Então, vamos lá pessoal, acompanha aí comigo. Então vamos começar, pessoal. Nessa aula, o foco é falar sobre o movimento de uma carga em um campo magnético uniforme. Só que antes de entrar nesse tópico, nós vamos lembrar como calcular a força magnética e quando essa força magnética existe, tá certo? Vamos pegar um campo magnético uniforme. Vou aqui representar este campo a partir dessas linhas que estão igualmente espaçadas entre si, tem mesma intensidade, mesma direção, mesmo sentido. E aqui, portanto, eu tenho um campo magnético dito uniforme. Pego uma partícula, uma carga de prova. Vou dizer que essa carga aqui é uma carga positiva, que entrou nesta região do campo magnético com uma velocidade V, que faz aí um ângulo θ com relação ao campo magnético. Então está aqui o campo magnético e entre a velocidade e o campo, essa carga foi lançada aqui com um ângulo θ. Esse ângulo θ é diferente de 0 e de 180 graus, tá? Então vamos colocar aqui, ó, com θ diferente de 0 graus com relação ao campo magnético, tá certo? E θ também diferente de 180 graus, porque como nós vimos, se eu lançar a partícula de forma paralela ao campo magnético, não vou ter força magnética atuando. E aí vai aparecer a minha força magnética, nesse caso em que eu lancei a partícula com certa velocidade, formando um ângulo θ com o campo magnético. Eu tenho aqui então a minha força magnética aparecendo, porque o campo magnético gerado por esta carga que está em movimento, nessa carga em movimento, ela vai, portanto, aí gerar um campo magnético que vai interagir com o campo magnético presente nesta região. E nós vimos que a força magnética que passa a atuar nesta carga vai ter um módulo que vai ser dado pela expressão B vezes o módulo de Q vezes a velocidade vezes o seno do ângulo entre o vetor campo magnético B e o vetor velocidade, tá certo? Então, esta expressão vai nos permitir obter o módulo da força que passa a atuar na minha carga de prova que entrou neste campo magnético Q, beleza? Lembrando que, como a força é um vetor, além de saber calcular o seu módulo, é necessário que você saiba calcular que você saiba definir, na verdade, né, qual é a direção e qual é o sentido
que a força está atuando no corpo. E aí nós vimos na aula anterior que a força vai ter o sentido dado por uma regra da mão direita, né? A gente chama da regrinha da mão direita de número 2, tá certo? A direção da força é sempre perpendicular à velocidade e ao campo magnético. E a forma com que a força vai atuar vai depender do sinal da carga, tá? O sentido da força. Então, você vai usar a regrinha que foi ensinada na aula anterior para definir qual é esse sentido. E aí nós vamos analisar 3 situações onde a minha partícula entra neste campo magnético uniforme, tá? Vamos então pegar aqui o primeiro caso. Neste primeiro caso, eu vou fazer com que a minha partícula ela entre com uma velocidade v que vai ser paralela ao campo magnético. Ou seja, vai formar aqui o ângulo θ com o campo de 0 e 180 graus. Então a gente já pode adiantar uma coisinha aí, né? Não vai existir força atuando nessa carga. Então, vou representar aqui as linhas do campo magnético. Está aí a representação do campo magnético B. E a minha carga vai entrar nesta região do campo magnético. Vou pegar uma carguinha de prova. Uma carguinha de prova positiva. Tá aqui a minha carguinha de prova. E ela tem esta velocidade aqui, que é paralela ao campo magnético. Tá aqui o meu vetor velocidade. O ângulo nessa primeira situação θ entre a velocidade e o campo magnético, vou chamar nessa primeira situação aqui ângulo de 0 graus. Em um segundo momento eu posso pegar essa minha carguinha de prova e fazer ela ir no sentido oposto. Vamos representar aqui a velocidade. Então está indo aí no sentido oposto. Aqui θ tem valor de 180 graus. Eu inverti o sentido do movimento, tá certo? Em ambas as situações, pessoal, nós vamos ter tanto o seno de 0 graus como o seno de 180 graus com o mesmo valor, e isso aqui vai ser igual a 0. Se nós substituirmos este valor no cálculo do módulo da força magnética, o que nós vamos obter? Nós vamos obter que a força magnética vai dar 0. A minha partícula vai seguir o caminho dela sem sofrer a ação de nenhuma força, né? Imaginando que aí não tem nenhuma outra força a não ser a possível força magnética que agiria sobre este corpo, tá? Então, não tem nenhuma força. Força magnética é igual a 0. E aí, com a força magnética sendo 0, nós vamos ter uma situação em que o movimento da partícula vai ser um movimento retilíneo uniforme, tá certo? E dentro do movimento retilíneo uniforme, vale lembrar que o que caracteriza esse movimento é uma velocidade, né? O módulo da minha velocidade é constante e a aceleração sobre a partícula também é constante e exatamente igual a 0, tá certo? Isso aí determina o movimento retilíneo uniforme que nós estamos aqui representando
por mRU, tá certo? Então, no primeiro caso, se eu lanço a partícula com uma velocidade que é paralela ao campo magnético, a minha partícula passa por esta região de campo magnético, realizando um movimento retilíneo uniforme. Então, temos aí o nosso primeiro caso. Vamos analisar aqui agora um segundo caso. Neste meu segundo caso, nós faremos com que a velocidade com que a partícula entra na região do campo magnético, ela será perpendicular a este campo. Então, vamos representar a região onde eu tenho este campo magnético. Tá? Vou fazer um campo aqui entrando no plano da tela. Tá? O xzinho representa este campo que vai estar entrando. Então, vai ficar mais fácil a visualização com esta representação. Tá aqui a região, então, onde eu tenho este campo magnético. Tá certo? E aí eu vou lançar essa partícula aqui dentro deste campo magnético. Tá aqui então a minha partícula. Dizer que essa partícula aqui, né, essa minha carguinha de prova, que ela é uma carguinha positiva. E ela foi lançada de forma perpendicular ao campo, tá? Então, lembrando aí que o campo aqui e a velocidade estão formando o ângulo de 90 graus, tá certo? Essa é a representação que nós vamos utilizar para indicar. O xzinho indica que o vetor campo magnético está entrando na tela, tá certo? Quando eu lanço a minha partícula de forma perpendicular ao campo magnético, passa a agir sobre a minha partícula uma força que também é perpendicular ao campo e perpendicular ao vetor velocidade. Então, está aqui a nossa força magnética. Vou pegar essa partícula no segundo momento. Olha só. O que vai acontecer com essa partícula quando ela entra aqui nessa região? Essa força magnética, observa que ela está apontando aqui de forma perpendicular ao campo magnético e também de forma perpendicular à velocidade. Ela vai puxando a partícula para baixo, fazendo com que a direção do vetor velocidade mude. Então, vou pegar aqui no segundo momento. A minha partícula agora está nesta posição e o vetor velocidade se modificou por conta da ação dessa força magnética sobre a partícula. Então, está aqui o meu vetor velocidade e aqui eu tenho a força magnética. Então, a força magnética que está alterando o sentido e a direção do vetor velocidade. Vou pegar mais um ponto aqui, só para a gente entender o que vai acontecer com essa partícula. Tá, aqui é a minha carguinha Q positiva. Eu tenho a ação aqui da força magnética, que alterou mais uma vez a velocidade, né? Não mexeu no módulo da velocidade, só lembrando disso, pessoal, que é muito importante. Tá alterando aqui só direção e sentido. E para fechar aqui, mais um desenhozinho. Tá aqui o vetor velocidade. E nós podemos observar deste desenho que a trajetória que a minha partícula vai descrever aqui é uma trajetória circular. E que a força magnética nessa situação, ela vai agir como resultante centrípeta. Tá? Então, a força magnética vai agir como uma resultante centrípeta,
Lembrando que a força centrípeta, a resultante centrípeta, é calculada fazendo o produto da massa vezes a aceleração centrípeta, e a aceleração centrípeta, por sua vez, pode ser determinada pela velocidade ao quadrado dividido por r, ou nós podemos calcular pela velocidade angular ao quadrado multiplicado por r, onde r vai ser o raio dessa minha trajetória circular, tá certo? Então, se você lança uma partícula de forma perpendicular ao campo magnético, né, formando aqui um ângulo θ igual a 90 graus, beleza? O movimento que a partícula vai descrever no interior desse campo magnético é um movimento circular, que a força magnética se comportará como uma centrípeta, alterando a direção e o sentido da velocidade, mantendo o módulo da velocidade constante, tá? E como o módulo de V vai permanecer constante aqui neste caso, nós temos aqui a descrição de um movimento circular uniforme, tá certo? Dentro desse segundo caso, nós podemos determinar duas coisas importantes. O primeiro é saber qual seria o raio dessa trajetória que a minha partícula vai descrever ao longo desse movimento circular dentro desse campo magnético, tá certo? Então, a primeira pergunta a ser feita é o cálculo do raio da trajetória. Bem, e como é que nós vamos determinar o raio da trajetória? Como eu acabei de falar, a força magnética, ela atua como resultante centrípeta, tá certo? E aí nós vamos igualar essas duas expressões. Lembrando que a força magnética vai ser obtida a partir da relação campo magnético, módulo deste campo, vezes o módulo da carga, vezes a velocidade, vezes o seno. Só que neste caso aqui nós estaremos com o seno de 90 graus, e o seno de 90 graus é igual a 1, então eu não preciso colocar aqui. A força centrípeta, tá? A força centrípeta é a massa vezes a velocidade ao quadrado dividido pelo raio da trajetória, que é justamente aquilo que eu quero determinar, beleza? Então, só para lembrar aqui, pessoal, olha só, nós estamos trabalhando com θ igual a 90 graus. Eu vou colocar aqui para que você faça essa anotação. O seno de 90 graus é igual a 1, por isso ele não está aparecendo na nossa equação, beleza? Daqui, então, vamos isolar o raio da trajetória. Isolando o raio da trajetória, nós vamos ter no numerador a massa multiplicando a velocidade ao quadrado, e no numerador vai passar, né, dividindo todos esses termos B, Q e V, nós teremos aqui então o campo multiplicando o módulo da carga vezes a velocidade. Nós temos aqui velocidade ao quadrado, aqui o expoente é 1, então dá para simplificar. E aí a equação que vai determinar o raio desta trajetória vai ser o produto da massa da partícula vezes a velocidade, dividido pelo valor do campo magnético, multiplicado pelo módulo da carga, tá certo? Então, esta expressão vai poder ser utilizada para determinar qual é o raio da trajetória circular que a minha partícula vai descrever no interior deste campo magnético, beleza? Temos aí um segundo cálculo a ser feito. Vamos calcular agora o período desse movimento, né? Quanto tempo demora para a minha partícula dar uma volta completa nessa trajetória circular dentro deste campo magnético, tá certo? Então aqui nós vamos fazer o cálculo do período. Vamos representar pela letra T maiúsculo.
E para calcular o período, tendo em vista que o módulo da velocidade não muda, nós vamos usar a definição de velocidade média, né? Vamos lembrar a velocidade média? Velocidade média nada mais é do que a relação entre o espaço percorrido e o tempo gasto para percorrer. No caso em questão, nós estamos tratando de uma trajetória circular. Então, esse ΔS é o comprimento da trajetória circular descrita pela partícula. E nós podemos obter este comprimento pela relação 2π vezes o raio da minha trajetória. Tá? 2π vezes o raio vai determinar para a gente o comprimento ali da circunferência, dividido pelo tempo gasto para dar uma volta. O tempo gasto para dar uma volta vai caracterizar para a gente o período, tá certo? Então, desta expressão, nós iremos isolar o período, que é aquilo que eu quero determinar. Eu vou ter, então, aqui o período sendo igual a 2π vezes o raio da minha trajetória, dividido pela velocidade. Este raio R que aparece aqui, nós acabamos de aprender a calcular. Está aqui, ó, o meu raio R, tá certo? Vamos substituir este valor dentro desta equação. O período, portanto, vai ser igual a 2π sobre V vezes o raio, que é m vezes V dividido por B vezes Q, né? Campo vezes a carga. Dentro dessa expressão, podemos simplificar a velocidade e obtemos, então, a equação que vai nos permitir determinar o período que a partícula gasta ali para completar uma volta, né? O tempo para a partícula completar uma volta. Isso define o que é o período dessa partícula. Então, colocando aqui a equação, o período vai ser 2π vezes a massa dividido pelo campo magnético, o valor deste campo, multiplicado pelo valor da carga que entrou naquela região de campo magnético, tá certo? Então, tá aqui a expressão que vai lhe permitir obter o tempo gasto para a minha partícula completar uma volta quando ela entra neste campo magnético uniforme e entra de forma perpendicular, tá certo? Então, fechamos aí o nosso segundo caso. Para finalizar, vamos aí ao terceiro caso, terceiro e último. Nós vamos fazer com que V entre nessa região de forma oblíqua ao campo magnético. Vamos então representar as linhas do campo. Então está aqui o campo magnético representado. Vou pegar aqui a minha carguinha de prova positiva, tá? Pode ser negativa também, beleza, pessoal? O que vai mudar aí na questão do carga ser positivo ou negativo é o sentido da força, né? Sempre lembrar isso aí. E aí eu vou lançar esta minha carguinha com uma certa velocidade v, que está fazendo aqui, ó, um ângulo θ com o campo magnético. Tá aqui a representação do campo magnético.
ela faz aqui um ângulo θ com este campo. E aí nós sabemos que esta velocidade pode ser descrita pelas suas componentes. Eu posso obter a componente que vai estar aqui perpendicular ao campo e a que vai estar paralela, né? Essa primeira aqui é a paralela ao campo magnético. Vou chamar essa componente da velocidade que é paralela a B de V1. E temos a componente perpendicular, a segunda representação que nós temos aqui. Nós temos a velocidade V2, certo? Vamos escrever tudo isso bonitinho, olha só. V1 está de forma paralela. Vou usar aqui essas duas linhas, uma do lado da outra, indicando o paralelismo entre V1 e o campo magnético. A componente V1 está paralela a B. E nós temos a componente perpendicular V2. Vou usar aqui o símbolo que vai indicar perpendicular com relação ao vetor campo magnético. Beleza? Na primeira situação, onde V1 é paralela, nós sabemos que a força magnética é igual a zero e nós vamos ter aqui um movimento retilíneo uniforme, certo? Então a minha partícula aqui na horizontal ela vai seguir o caminho dela sem nenhuma modificação. Já para a velocidade 2, que é perpendicular ao campo B, a força magnética ela vai ser diferente de zero e isso vai caracterizar para a gente o movimento circular uniforme. Beleza? E aí quando a gente faz a composição desses dois movimentos, o movimento retilíneo uniforme e o movimento circular uniforme, a nossa partícula vai descrever a seguinte trajetória. Vamos representá-la aqui. Vou pegar só uma linha do campo magnético. Está aqui meu campo representado. Aqui está a minha partícula, que foi lançada aí com uma velocidade V. E aí nós fizemos a análise das componentes dessa velocidade. Ela vai descrever a seguinte trajetória. Ela vai fazer este movimento aqui, ó, girando e andando para frente, girando e andando para frente, girando e andando para frente. Tá certo? Eu vou indicar aqui, ó, com a setinha, como é que está acontecendo o movimento. Esse movimento nós vamos chamá-lo de movimento helicoidal uniforme, tá certo? Movimento helicoidal uniforme. E a trajetória que nós observamos aí da partícula é uma trajetória em forma de uma hélice cilíndrica, tá certo? Então, o movimento descrito por uma partícula que entra em uma região onde existe um campo magnético de forma oblíqua é um movimento helicoidal uniforme, e essa trajetória descrita pela partícula é uma hélice cilíndrica. Beleza? Então esse é o nosso terceiro e último caso desta aula de hoje, pessoal. Muito obrigado aí pela atenção de todos vocês e nos vemos aí na próxima aula. Tchau, tchau. Valeu!